Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. O ministério de Jesus foi marcado por muitas coisas, e uma delas foram os milagres e maravilhas que ele operou. Nessa passagem, vemos Jesus operar mais um de seus milagres. E vemos que Jesus curou o empregado de um centurião, ou de um oficial romano. E ele fez isso sem nem mesmo estar perto do enfermo. E o que chama muita atenção, e que até mesmo Jesus ficou admirado em ver, foi a fé do oficial romano. Ele chega e fala para Jesus: Jesus, eu não mereço que o Senhor entre em minha casa, mas dê somente uma ordem e o meu empregado será curado. Eu sei que o Senhor não precisa nem sequer tocar no meu empregado. Apenas basta dar uma ordem e a doença sairá dele. Veja o tamanho da fé desse homem. E até mesmo Jesus se admirou com isso. E ele diz que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Então, Jesus, ele liberou a ordem e o oficial foi curado no mesmo momento, no mesmo instante. E aqui, nessa passagem, a gente encontra pelo menos duas coisas que é necessário para que haja milagres. Veja bem que Jesus ainda é o mesmo, o poder continua o mesmo, a graça continua a mesma. Deus ainda opera milagres, Deus ainda pode fazer milagres. Mas é necessário ter fé. Para viver milagres é necessário ter fé. Em Mateus 17, no versículo 14 ao 21, vemos que os discípulos não conseguiram operar um milagre em um menino. E o próprio Jesus, ele fala que foi por falta de fé. O próprio Jesus diz que eles não conseguiram operar esse milagre porque faltava fé. Então vemos que a fé é primordial para que o milagre aconteça. E vemos também Jesus comparar a fé com uma semente de mostarda. Mas Jesus, ele não se refere apenas à pequenez da semente. Ele está dizendo sobre o poder de crescimento da semente de mostarda. A semente de mostarda é uma semente muito pequena, mas que quando colocada em uma terra boa, quando cuidada, regada, bem cuidada, ela germina e ela cresce e pode chegar até mais de 1 metro de altura. A nossa fé deve ser assim, mesmo que pequena. Devemos cuidar dela, devemos exercitá-la, devemos buscar a Deus para que ela cresça. Devemos buscar em Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente conhece Deus, mais a nossa confiança nele aumenta, mais a nossa fé aumenta. Então devemos exercitá-la todos os dias, devemos todos os dias dizer, decretar com o nosso coração que confiamos nele, que temos fé nele. Devemos decretar todos os dias para o nosso coração, para a nossa mente, para que a gente entenda que ele pode fazer milagres, que ele é o Deus do impossível. Então devemos exercitar a nossa fé para que ela cresça cada dia mais. E assim, se buscarmos incansavelmente, todos os dias profundamente, viveremos milagres, porque Deus ainda tem poder. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo na sua vida, Jesus pode operar milagres. Ele está acima da depressão, ele está acima de síndrome do pânico, ele está acima da ansiedade, ele está acima da morte, ele está acima da cegueira, ele está acima de todas as doenças e enfermidades, ele está acima de qualquer situação, ele está acima de tudo e de todos. Ele ainda opera milagres. Ele ainda é um Deus de milagres, o poder continua o mesmo, ele continua tendo o poder. Basta a gente buscar, é necessário ter fé.
E o segundo ponto, a segunda coisa que é necessário fazer para viver milagres é ir até Jesus. Eu já falei nesse vídeo sobre isso, sobre buscar a Cristo. Observe que o oficial humano ele tinha muita fé, mas ele não parou por aí. Não basta ter fé, mas não exercer, não ir até Jesus. E o oficial romano ele foi. Ele tinha uma fé admirável, até mesmo aos olhos de Jesus. E ele foi falar com o mestre. Ele chegou perto de Jesus. Ele não ficou sentado esperando que algo caísse do céu, ele não ficou sentado esperando de braços cruzados. Ele foi até Jesus, porque ele queria viver milagres. E ele chegou perto de Jesus. Muitas vezes a gente quer viver milagres, mas a gente não chega até Jesus, a gente não busca Deus. A gente, ou até mesmo a gente busca, mas a gente fica de longe. Mas o oficial romano, ele foi de encontro com Cristo. E ele chegou perto de Cristo, ele falou diretamente com Cristo. E às vezes a gente quer viver milagres, mas a gente espera que outra pessoa ore pela gente, a gente espera que outra pessoa busque, a gente espera que os nossos pais orem pela gente, a gente espera que os pastores e líderes orem pela gente. Isso não é errado, isso é bom, mas devemos entender que nós também podemos orar, nós também temos livre acesso a Deus. E muitas vezes Deus quer que a gente vá de encontro com Ele. Ele espera que a gente ore. Ele espera que nós oremos, que nós clamemos, que nós busquemos a Ele. Então pare de esperar que outras pessoas orem. Não é errado você querer a oração de um pastor. Não é errado você querer que um líder ore pela sua vida. Quando você espera somente nisso, quando você só fica nisso e não busca a Deus, dificilmente o milagre vai acontecer. Porque muitas vezes Deus espera que a gente ore. Muitas vezes Deus quer que a gente mesmo fale com Ele e peça por um milagre. Você também é filho de Deus, você também tem livre acesso ao Senhor. Você também pode clamar e deve clamar por milagres. Repare que o oficial romano, ele mesmo disse que ele tem autoridade e que ele tem vários empregados, vários soldados, que quando ele fala para ir até um lugar, até alguém, eles vão e eles obedecem. Ele está dizendo: Senhor, eu poderia mandar qualquer um vir aqui. Eu poderia mandar qualquer pessoa vir e falar com o Senhor em meu lugar. Mas quem quer viver milagre sou eu. Quem quer vivenciar esse milagre sou eu. Então eu mesmo vim até aqui falar com o Senhor. Se é você que quer vivenciar um milagre, você deve falar com o Senhor. É você quem deve buscar. Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera maravilhas. Ele é o mesmo de ontem. Ele não mudou. Ele ainda tem poder para fazer. Basta termos fé e buscar. Devemos agir, devemos praticar, devemos exercer essa fé. Devemos confiar nele em todo o tempo e pedir, clamar para que ele faça milagres. Não espere outras pessoas fazer por você. Você tem livre acesso a Deus. Então, aonde você estiver neste momento, ajoelhado, sentado ou de pé, não importa. Faça uma oração. Clame por Jesus. Clame pelo Senhor. Com fé, acreditando que Ele irá fazer milagres. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus sobre todos os deuses. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele ainda faz milagres. A fé pode tudo. É necessário ter fé e buscá-lo, pois Ele ainda faz milagres.